Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, em primeiro lugar, que chegou o nosso horário, fechar nossos olhos, fazer a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento ao plano espiritual dessa casa, pedindo ao Senhor da vida, nosso amado Jesus, que nesse instante em que nossos corações se encontram aflitos, buscamos a Ti a luz que consola e a esperança que renova. Ampara-nos no Teu amor infinito, envolvendo-nos com a esperança dos amigos espirituais que sustentam em silêncio. Que os benfeitores espirituais iluminem nossos pensamentos, serenem nossas emoções e fortaleçam nossa fé. Conduz-nos, Senhor, pelo caminho do bem, mesmo quando as dores da prova obscurecerem nossa visão. Ensina-nos a confiar na Tua sabedoria, a compreender que tudo passa. Em Tua paz e o abrigo seguro nas tempestades da vida, nela nos consolidamos. Que sigamos no amparo dos espíritos elevados, que nos envolvam em vibrações de paz e esperança. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós temos uma palestra especial, onde o nosso convidado é o Dr. Sérgio Thyssen, natural do Rio Grande do Sul, filho de uma família espírita, onde seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira nos anos de 1975 até 1990. Dr. Sérgio é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em Cardiologia pela Universidade Federal também do Rio Grande do Sul, médico cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, cardiologista da Unidade Coronária do Instituto de 1989 a 2012, atualmente professor de terapia intensiva para estagiários da unidade coronária, pós-operatório de cirurgia cardíaca e unidade de cuidados intensivos em cardiologia. Também é físico, especialista em física de matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. Foi professor de medicina na Clínica Médica da Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro, até o ano 2006. Professor de Medicina, responsável por cursos de extensão universitária no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeira e no Hospital Geral de Ipanema, ambos do Ministério da Saúde. Participou de diversos congressos mundiais de psiquiatria, apresentando como temas transtorno do espectro de autismo, TEA, depressão, entre outros transtornos mentais. Fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa instituição, inclusive, completará 30 anos esse ano. Fundador e presidente do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Barra da Tijuca, há 21 anos, no Rio de Janeiro. Foi membro efetivo do Conselho Fiscal e Superior da Federação Espírita Brasileira há 25 anos. Palestrante e expositor, conferencista, com atividades em diversos estados brasileiros e no exterior. Agradecemos ao Dr. Sérgio a sua presença na tarde de hoje, contribuindo com o tema A Ciência da Vida após a Morte. Dr. Sérgio, a palavra está com o senhor. Boa palestra. Muito bem, muito boa tarde, meus amigos. Espero que vocês consigam me escutar. Ele comentou que eu sou natural do Rio Grande do Sul. Ele só não completou dizendo que eu nasci em Porto Alegre. Eu e meus irmãos nascemos aqui, mas eu já moro no Rio há um tempinho, né? Então, em fevereiro desse ano, eu estive aqui no Rio Grande do Sul
em algumas cidades, incluindo Porto Alegre, e tive a chance de vir a primeira vez no Bezerra de Menezes e conhecer essa instituição. Hoje, vindo a segunda vez, eu estou conhecendo um pouquinho mais. E fico muito feliz de vê-los, não é? Se preparando para compartilhar esse estudo conosco, agradecendo ao Alarico, agradecendo a todos os trabalhadores e dirigentes da casa, essa oportunidade de estarmos interagindo, não é? Trocando ideias a respeito de um determinado tema, que hoje vem sendo abordado não apenas em atividades espíritas, mas também em eventos na área da medicina. Por isso que o nome é um nome que é preciso entrar para ver do que se trata. Mas a ideia qual é? A ciência da vida após a morte. E vocês logo vão entender por que esse título ele existe. Vocês têm ideia de que o nosso mundo, o planeta Terra, é um mundo de expiações e de provas. É um mundo que não é referência de humanidade nem de planeta. Como Emmanuel traz no livro Roteiro, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. Então, a Terra é uma grande escola. Nós somos, hoje em dia, aproximadamente 8 bilhões de humanos encarnados, mas temos 14 bilhões de humanos desencarnados. E isso é um contexto que ninguém conhece bem. Nós mal temos umas notícias a respeito da vida após a morte. Sobretudo, claro, com Allan Kardec, como no livro Céu e o Inferno, e toda a obra de Francisco Cândido Xavier, mas com ênfase nos títulos de estudos por André Luiz. Não é verdade? Não é que nosso lar é a primeira colônia, primeira cidade astral que nós estamos, vamos dizer, conhecendo? Nós não tínhamos ideia das coisas como ali, durante toda a série, nós podemos depreender. Mas tudo isso ainda é algo muito tímido do ponto de vista do que existe de verdade do outro lado. Então, nós também não conhecemos bem a nós mesmos. De tal maneira que no futuro nós vamos fazer um estudo, talvez aqui, sobre algo que se relaciona com a ciência da vida após a morte, mas um tema, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. Mas fica para o futuro. A ideia qual é? Como médico, nós estamos acompanhando toda uma mudança positiva, porque além de ser a Terra uma grande escola, um grande educandário, ela é um grande hospital de almas. Quem não tem problemas espirituais ligados à história de cada um de nós, não vive aqui. Nós temos padrões semelhantes e muitas dificuldades ainda. Só para vocês terem uma ideia, em medicina, nós temos milhares de diagnósticos de doenças diferentes. Tanto doenças do ponto de vista daquelas que afetam o corpo físico, como aquelas que nós chamamos de transtornos mentais. E na atualidade, nós temos verdadeiras pandemias, epidemias de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, de dependência química, de autismo, de TDAH, fora outras questões. E lembrando que muitos têm transtornos, mas os seus transtornos não foram diagnosticados. Eu estou me referindo a todo um contingente, quanto aos encarnados, em que o diagnóstico correto está feito. Mas muitas pessoas estão vivendo dia a dia, nos mais de 200 países na Terra, sem ideia de suas dificuldades.
ou apenas ideias pálidas, superficiais, sem buscarem ajuda médica. Então, meus amigos, é bom nós conhecermos, porque autoconhecimento, que é sempre uma coisa recomendável, também significa conhecer a realidade toda. E aí eu vou lembrar algo para vocês agora mesmo. Allan Kardec traz para nós, claro, ele e os espíritos da codificação, que o planeta Terra é uma grande escola, é um grande hospital e também um presídio, porque as pessoas que vivem aqui foram trazidas, foram aceitas, tudo programado pelo alto, mas não se pode ganhar a liberdade, ir morar num outro planeta do sistema solar, compor uma outra humanidade mais evoluída, enquanto não tiver, vamos dizer assim, uma carta de alforria, de liberdade, para ter essa autonomia para ir para um lugar mais feliz, mais evoluído, e sem os dramas que nós temos há milhares de anos na Terra. Não faz sentido? Apenas uma observação. A escrita no planeta, ela tem quase 6.000 anos. Mas a humanidade vive aqui há dezenas de milhares de anos. Os capelinos vieram entre 100.000 e 140.000 anos para cá. Mas escrita para contar as histórias, nós só temos há 5.800 anos. E durante todo esse período, nunca tivemos 100 anos de paz. O que é isso? Guerra, uma atrás da outra. Nós estamos aqui em Porto Alegre, conversando sobre um determinado tema espírita, estudando, recebendo passe, orientações, acolhimento fraterno, mas no mundo, em países mais ou menos distantes e em contextos do próprio Brasil, nós temos uma realidade de muita preocupação. Por quê? Porque nós estamos vendo todo tipo de violência, de sofrimento. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos, em meados de setembro, 720.000 pessoas se suicidaram esse ano. E eu não vou nem listar outros aspectos que trazem preocupação, sobretudo para quem tem alguma noção da doutrina espírita, como nós todos temos, para que nós lidemos com essa realidade de uma maneira positiva. Mas a outra ideia é a ideia da medicina. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco desse material que eu coloquei aqui, a ciência da vida após a morte. Lembrando que a medicina também existe desde os primeiros tempos. Nós vamos ver alguma coisa, de meia-noite não vai passar. Se hoje é sexta, amanhã é sábado, ninguém trabalha, então nós podemos ir estudando. Fazemos um break, um lanche, tomamos um café ou um chimarrão, não é? E vamos indo até o fôlego de vocês suportar. Tá bom? Então, vamos adiante. Eu vou passando aqui. Eu estou ficando sentado porque eu fiz uma cirurgia recente na perna esquerda, então convém que eu fique, vamos dizer, quietinho no mesmo lugar. Tá bom? Então, vamos juntos. A ciência da vida após a morte. Então, vejam, o primeiro slide nos traz o título. Em medicina, paradigma significa modelo. Em tudo, em medicina também. De tal maneira que esse paradigma materialista é o mais conhecido, é histórico. O paradigma espiritualista é novidade. Mas é uma novidade que, num certo sentido, não depende da doutrina espírita. É conquista da humanidade toda. De tal maneira que isso é válido não só para a medicina, mas para a história humana e para o sentido da vida. Que nós agora estejamos enxergando a realidade da vida humana e da humanidade toda de um modo em que nós podemos ter ideia de onde viemos, quem somos de verdade, o que é isto aqui
Qual é o sentido da vida humana dos encarnados? Como vivem os desencarnados? Como também a vida futura, que depende, claro, da nossa vida atual. Seguindo adiante, esse nome podem guardar. Religiosidade / espiritualidade é o nome do paradigma novo, modelo novo em medicina. E eu quero dizer para vocês que as faculdades de medicina, as melhores do mundo, algumas delas no Brasil, mas também Europa, Estados Unidos, Canadá, o que acontece? Essa é uma dedicação. Você tem hoje matérias ou disciplinas eletivas, escolha ou obrigatórias, exatamente com esse nome, para que os alunos de graduação possam conhecer isto no início da formação em medicina. Então, tudo está mudando positivamente. Hoje eu vou comentar com vocês sobre evidências científicas da imortalidade da alma. O que é isso? O espírita sabe. A sobrevivência da alma após a morte. E a outra questão, evidências científicas da reencarnação. Então, eu tenho estado, eu e outros colegas, conversando esses temas no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, em faculdades de medicina em lugares diferentes do planeta Terra. Por quê? Porque soou a hora de se abordar essas coisas. E abordando em medicina, nós estamos espalhando isto para o restante do mundo. Porque aqueles que se dedicam a estudar a ciência médica são pessoas comuns, não é? Mas vão lidar com isto no dia a dia, e não apenas nos estudos oficiais acadêmicos em medicina. Então, vejamos, qual é o modelo ou o paradigma usual multimilenar, materialista, cartesiano, de André Descartes, e mecanicista. É aquilo que, por exemplo, só se enxerga a matéria. Por isso a ideia de materialista. A medicina tem 6.000 anos, de Imhotep, no Egito, até hoje. E aí o que acontece? Em geral, a preocupação dos grandes cientistas, dos filósofos na medicina e dos acadêmicos, e no dia a dia do consultório, enfermaria, emergência, terapia intensiva, clínica cirúrgica, pós-operatório, é lidar com o corpo do paciente. E, às vezes, até com muitas dificuldades e limitações, ligados à formação em medicina que nós temos no Brasil, por exemplo, na última década, que é menos interessante do que das décadas anteriores. Mas esse é outro tema, 00:44. Tá bom? Muito bem. Qual é o paradigma novo? É o paradigma espiritualista. Não precisa falar de doutrina espírita. É espiritualista independente do conhecimento doutrinário espírita. Então, como é que nós chamamos? Religiosidade e espiritualidade. Guardem isto para vocês, para os filhos e netos de vocês. Existe uma especialidade pouco conhecida, psico-neuro-imunoendocrinologia. O que é isso? Psico, de psique, de alma, sistema nervoso central, cérebro, sistema imunológico e sistema das glândulas endócrinas. Tudo isso estudado de uma maneira conjunta. Isso é novidade, isso tem 15 anos. Outra ideia, paradigma, o modelo, mente-corpo, espírito-matéria. Corpo, nós não aprendemos com Kardec, não é roupa, não é vestimenta do espírito. Então, o que acontece no corpo, na verdade, é consequência das coisas espirituais de cada um. De quem nós somos, o que nós pensamos no dia a dia, a relação das irradiações mentais e as células, tecidos e órgãos que adoecem. Fora a questão espiritual das obsessões, das influências invisíveis dos desencarnados, por vivências difíceis envolvendo
Quando um paciente tem uma neoplasia, um câncer, tem um problema cardiovascular importante, ou cerebral, ou digestivo, ou respiratório, o corpo, na verdade, é o mata-borrão da alma. O problema já existe no perispírito. E numa altura da vida, dependendo de atenuantes e agravantes, o que acontece? O problema passa para o corpo. E aí vai merecer toda a atenção dos médicos. E claro, como nós somos espíritas, dos bons espíritas que nos ajudam na vivência dos problemas médicos mais delicados. Não é assim? Então, essa é uma questão para nós. Não existe injustiça. Doença, sofrimento é legado, é consequência. Que nós fomos, na medida em que contrariávamos as leis de Deus, nós fomos adquirindo para nós mesmos. A maioria de tudo isso aconteceu em vidas anteriores. Por isso que a ciência da vida após a morte também introduz a ideia da imortalidade, tanto para frente, para o futuro, como para trás. Então, essas reflexões hoje, elas estão em medicina. Querem ver? O que eu vou mostrar agora é muito interessante, é quase impressionante. Quando vocês olham aqui, se eu entro no computador e procuro o site mais importante de pesquisas médicas no planeta Terra, é nos Estados Unidos, mas agrega, cuida de toda a ciência médica do planeta, países do Oriente, do Ocidente, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. De tal maneira que, se eu entro, chama-se NIH, National Institute of Health. Se eu entro dentro dele, nesse tal de PubMed, e eu coloco uma palavrinha chave de busca, eu coloquei ali spirituality, eu tenho milhares de artigos para estudar. Só sobre espiritualidade e medicina. Isso há 20 anos atrás não existia. Reparem embaixo na figura, não tem uma curva que é como uma exponencial? O que é isso? Nos últimos anos, o número de artigos, papers, de trabalhos, cresce de uma maneira exponencial, sugerindo o quê? Que a humanidade, a medicina, a saúde, de um modo geral, do ponto de vista científico, vem se debruçando. São artigos de pesquisas vinculando espiritualidade e a ciência médica. Se eu vou para frente e coloco duas palavras para fechar um pouquinho, spirituality and health, saúde, eu ainda tenho milhares de artigos para ler. Se você não souber fazer uma leitura objetiva, você passa a encarnação inteira lendo apenas um determinado aspecto. Então, até isso é preciso que o estudante de medicina e os colegas, de uma maneira geral, se familiarizem. Querem ver que lindo isso? Olha como é bonito o paradigma. Se eu busco, por exemplo, a palavra prayer, que significa prece, oração, em medicina, eu tenho 80 mil artigos de colegas de todas as áreas do conhecimento em medicina e na área da saúde de qualquer país. Eu tenho, por exemplo, colegas que são cirurgiões cardiovasculares, eles não começam uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de grande porte, circulação extracorpórea, pós-operatório na terapia intensiva, risco razoável de vida, sem uma oração. Às vezes, o meu paciente, que eu tento cuidar para que ele não precise da cirurgia, às vezes não tem jeito. Aí ele vai para a cirurgia e eu vou junto. E quando eu vou assistir a cirurgia e acompanhar o procedimento, o colega cirurgião, ainda com o paciente acordado, o anestesista, antes da indução anestésica,
Ele chama todo mundo, inclusive as instrumentadoras, os auxiliares, as enfermeiras de sala de cirurgia. Vamos orar. E ele faz a prece pelo êxito da cirurgia. E o paciente a ser operado, acordado e participando. E eu me lembro das 2 primeiras vezes, a alegria de saber que esses 2 cirurgiões não eram espíritas. Cada um tinha a crença dele. Mostrando que isso não é uma questão que tem a ver especificamente com o movimento espírita. Se eu procuro a palavra forgiveness, que significa perdão, vejam lá, perdão em medicina, mais de 2.000 artigos. Perdão em medicina? É. Vejam a relação das coisas espirituais, dos sentimentos, das vivências humanas e a medicina moderna. Isso é progresso. Se eu ponho a palavra, esse é um estudo lindo, podíamos fazer amanhã. Não, amanhã já tem outro. É melhor, sei lá, segunda-feira, 00:40 de novo. Não é verdade? Deixamos de trabalhar terça-feira, ficamos em casa e estudando a ideia, por exemplo, de compaixão em medicina. Vejam isso. É uma das mais lindas virtudes do espírito imortal, encarnado ou desencarnado. Tanto faz, é patrimônio dos filhos de Deus em qualquer lugar, ainda mais num lugar como a Terra. Se nós formos adiante, gratidão em medicina. Se eu, ao final de cada dia, eu lembrar, antes de dormir, antes de uma prece de agradecimento pelo dia, eu me lembrar de ocasiões daquele período diário, de agradecer a quem me ajudou em alguma coisa. Eu tinha que chegar correndo, o trânsito estava muito denso, e a pessoa cede o lugar e você se esgueira. Rio de Janeiro tem dessas coisas. E aí você consegue chegar a tempo. A pessoa está cozinhando um prato bacana, faltou um tempero, ela vai na vizinha e a vizinha cede o tempero que faltava. Coisas pequenas. Se a pessoa se acostuma a agradecer, muda o cérebro. Mas quem muda o cérebro não é ele próprio, é a alma que anima aquele corpo. Então, há toda uma perspectiva terapêutica, olha, toda noite, antes de dormir, você vai lembrar da sua vida, daquele dia, 3 aspectos, por mais simples que tenham sido, que você agradeceu. Ou se não agradeceu, se lembrou ao final do dia que devia ter agradecido a alguém dentro de uma circunstância qualquer. Pois bem, isso muda a nossa alma e muda o cérebro. Nas zonas cerebrais de progresso, de evolução e de sanidade. Pois bem, a ideia da gratidão. Se eu for adiante, eu vou, por exemplo, empatia. E aí eu tenho milhares de artigos sendo escritos, pensados cientificamente para relacionar a ideia da empatia e a melhora clínica, a saúde humana. Então, o que nós estamos vendo no paradigma novo? O quanto pensamentos e sentimentos nos ajudam a obtermos a saúde que nós perdemos, ou mantermos preventivamente a nossa saúde, que ainda é razoável. Pois bem, e aqui eu vou mostrar para vocês uma surpresa, não é? Que significa fenômenos de quase morte, near death experiences. Isso é uma ciência nova, tem décadas. O que é isso? As pessoas vão fazer uma cirurgia, na indução ou durante a cirurgia abdominal, por exemplo, o coração para. No que o coração para, o cérebro não recebe oxigênio. Para a cirurgia. Manobras de reanimação cardiopulmonar. Senão, o paciente morre. Se ele volta a bater o coração, o que acontece? Às vezes dá para a cirurgia continuar.
Às vezes não. E o que acontece? As pessoas, 15 dias, um mês e meio depois, se lembram do que aconteceu naquele período. E era um período que não tinha oxigenação cerebral e que a atividade cerebral era zero. Mas como é que ele se lembra com detalhes do que aconteceu? Porque não é o cérebro que está lembrando, é a alma imortal. E aí são chamados os fenômenos de quase morte. Antes de passar para o outro, 1.100.000 artigos. Aí você vai precisar de 3 reencarnações para estudar isso tudo. Vocês já imaginaram os conteúdos, o material que está aí? E que ensina aos médicos, estudantes de medicina, residentes, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, mas ensina para qualquer um de nós, porque tudo isso está à disposição. Então, aqui, isso é um slide, título de nós falando em momentos diferentes em faculdades de medicina sobre os fenômenos de quase morte. Isso é uma ciência para todo mundo, porque isso está passível de ser conhecido por qualquer um. Só precisamos deixar de lado algumas coisas e escolhermos certos temas que nos favoreçam mais em relação ao nosso contexto evolutivo na Terra. Esse é o livro mais importante sobre essa temática. A 3ª edição, que tem essa capa, ela foi publicada no final de 2023, 2024. E ela é do professor Harold Koenig. E ele, qual é o título? Livro sobre Religião e Saúde. Querem ver um exemplo? Enfermeiras americanas, 30.000 com câncer de mama. E aí você compara estas enfermeiras, se elas iam ao culto religioso delas, ou elas não tinham culto, e elas não tinham nenhuma atividade religiosa semanalmente. E aí você compara as que tinham com as que não tinham. E o que aconteceu? O prognóstico da evolução do câncer de mama para quem frequentava 2 ou 3 vezes os cultos católicos, judaicos, protestantes, etc., era uma evolução muito mais benigna do que se a pessoa não ia a culto nenhum. O que é isso? Isso é um convite para nós todos, para o mundo. Então, isso precisa ser conhecido. Então, eu vou mostrar para vocês o que as melhores pesquisas mostram sobre o impacto da religiosidade e espiritualidade em relação à saúde. Primeiro item de 3, principais achados, tudo desse livro. Resumindo, é um livro dessa largura. Resumindo, evidências mais fortes, menores níveis de depressão, isso na população em geral, menores níveis de depressão e suicídio, que é um problema de saúde pública no planeta Terra inteiro. Então, essa diminuição, porque há uma relação muito grande entre suicídio e depressão. 2/3 das pessoas que abandonaram a existência tinham depressão, moderada ou severa. Então, nós temos que reconhecer, tratar, cuidar dos pacientes com depressão. A leve de hoje é a moderada de amanhã. A moderada de amanhã é a severa da semana seguinte. E o suicídio começa a rondar na ideação quanto a pôr fim àquela existência. Uso de álcool e outras drogas, ou seja, quanto mais religiosidade e espiritualidade, menos dependência química. Isso para o planeta Terra, onde a dependência química é um problema de saúde pública do planeta todo. No ano anterior, 70.000 pessoas morreram nos Estados Unidos por causa do fentanil. 70.000. Um ano. Então, tudo que se trabalhar na questão da prevenção do uso de drogas ilícitas e também lícitas, como o tabaco e o álcool,
que geram os mais variados problemas respiratórios, digestivos, cirrose hepática, carcinoma de pulmão e assim por diante. De tal maneira que a mortalidade geral é menor e aumenta a sensação de bem-estar e sentido da vida. E quem encontra melhor e mais sentido da vida, não pensa em morrer. Não pensa em se ligar em questões que levam a comprometimento da saúde humana. Então, essas são as evidências mais fortes. Então, quem frequente o templo religioso que for, a sua crença é importante para a saúde física e mental dessas pessoas. Quais são os principais achados sobre impactos sociais? Vejam isto. Isso é para nós todos. Vejam, maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal, menor criminalidade. Isso já justificaria, ainda mais num país como o Brasil. Melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo, valorizar no sentido da saúde, de manter a saúde do seu corpo. Portanto, menos uso de drogas lícitas ou ilícitas, uma alimentação melhor e mais atividade física, porque tudo isso concorre para a saúde humana. E o item 3, principais desafios para o futuro, porque nós estamos colhendo dados, observando os bons efeitos, mas nós não sabemos como que isso acontece. Então, item 3, principais desafios para o futuro. Quais são os mecanismos pelos quais impacta a saúde positivamente e mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais objetivo. Onde? No dia a dia da relação médico-paciente. Como abordar essas coisas? Sobre religião, sobre hábitos e tantas coisas que têm a ver com aquilo que esse livro nos ensina nessa sua 3ª edição. Esse é um outro livro importante de uma equipe de Juiz de Fora, em Minas Gerais, A Ciência da Vida Após a Morte, exatamente o nosso título de hoje. De tal maneira que aí vocês vão ver, é um livro bem mais fino, e que traz aspectos de resumos, vamos dizer assim, para que nós, então, possamos valorizar. Eles pesquisaram, vamos dizer, a bibliografia geral e trouxeram para a leitura nossa comum o que era mais evidente. E se eu sei isto, eu estou me aparelhando para fazer bem a mim mesmo e a minha saúde, mas se a pessoa é médica, ou é pai de família, ou é avô, ou é avó, para o ambiente familiar, para a sociedade de um modo geral. Então, tudo isso importa para nós. Então, esse é um livro que tem em português, tem em inglês e tem, se não me engano, em francês também. Para vocês verem esse paradigma onde anda, aqui nós estávamos em Lisboa, antes da pandemia começar, agosto de 2019, no Congresso Mundial de Psiquiatria. 6.000 colegas da especialidade. O único que não era psiquiatra era eu. Mas por que eu estava trabalhando na área mediúnica de centros espíritas? E, a partir do acolhimento fraterno, levando casos de pacientes com transtornos mentais a serem ajudados pelo binômio da medicina espírita. Reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, de desobsessão, buscando as origens antigas dos problemas atuais, e o passe, a fluidoterapia espírita, a água magnetizada, que todos vocês conhecem. Aí nós já estamos levando para um contexto em que ninguém ouviu falar de Kardec. Vocês entendem? Ninguém. E eu falava de Chico Xavier,
de Kardec e ousei falar de Jesus. Vocês imaginam isso? Pois bem, ali, nesse Congresso Mundial, um pôster que nós apresentamos, falando exatamente, contando casos, mostrando, como eu vou mostrar amanhã, às 20h, o antes e o depois de uma terapêutica, de uma abordagem, agora sim, espírita, porque esse tipo de abordagem só pode ser praticada no âmbito do centro espírita. Em Lisboa, eu fiquei sabendo que em dezembro do mesmo ano haveria, vejam o progresso do novo paradigma, a Associação Mundial de Psiquiatria organizando para Jerusalém um congresso só de psiquiatria e espiritualidade. Aí vocês imaginam a minha surpresa. E eu comecei a pensar, eu preciso ir. Pedi ajuda para meio mundo e fui, porque é muito longe, né, do Rio de Janeiro, são vários voos e assim por diante. Mas fui, mas mais interessante do que ir e aprender com os colegas, tinham 500 psiquiatras voltados dentro da área da saúde mental para as questões da psiquiatria. E aí o que acontece? Eu mandei 2 trabalhos e o comitê científico aceitou os 2. Eu falei, mais um motivo para eu ir. Levar a semente espírita para o maior evento nessa fronteira. E olha, eles me deram meia hora para falar. Olha o slide título em Jerusalém, um deles. A influência de espíritos em pacientes com o transtorno do espectro do autismo e os benefícios do diálogo fraterno. Com quem? Com os desencarnados ligados às nossas crianças e jovens que nunca estão sozinhos. A origem, que é ainda desconhecida, apesar de nós já conhecermos muita coisa, é uma origem espiritual. Eu poderia dizer a frase, autismo é um transtorno do espírito, e no espírito precisa ser tratado. Como eu poderia dizer, a depressão é um transtorno do espírito, e no espírito tem que ser tratado. Eu posso e devo usar os antidepressivos, claro, mas sempre que possível, ter uma visão mais abrangente, mais aprofundada, espírita. Aqui é um dos resumos desse trabalho. Aqui uma fotografia do grupo dos brasileiros de Juiz de Fora, do Rio Grande do Sul, da URGS, e lá o nosso grupo do Rio de Janeiro, fazendo uma fotografia, todo mundo junto, no final, no último dia do congresso. Muito poucos falaram sobre doutrina espírita, mas eu fui levando a nossa sementinha com o maior apreço e carinho. Se eu mostro para vocês, vocês não vão acreditar. Vejam, isso é para nós nos motivarmos de agora para o futuro a esses estudos de um paradigma novo. Quando foi Viena, Áustria, outubro de 2023, enviei 2 papers, aceitaram os 2. Um deles sobre, vejam, abordagem espiritual de pacientes com transtornos mentais, com diferentes diagnósticos, com a mediunidade, desobsessão e fluidoterapia. Nunca tinha existido isso. Ao mesmo tempo, levei também sobre o autismo. Querem ver como as coisas vão caminhando? Agora, mês que vem, início de outubro, em Praga, na República Tcheca. De novo, Congresso Mundial de Psiquiatria. E aí recebo por e-mail o aceite da comissão científica, tanto para um sobre transtornos mentais de um modo geral e a influência de espíritos, como também o outro sobre autismo. Isso é só para nós vermos o quanto isso é palpável, o quanto isso é um convite à dedicação dos profissionais de saúde mental e às questões da doutrina espírita.
das práticas espíritas sérias dentro de um protocolo de pesquisa. Ciência e fé, medicina e espiritualidade. Onde é que nós estamos? Esse tipo de vestimenta de colegas acontece aonde? Hospital. Eles estão orando para começar a cirurgia. Mas para vocês verem que isso não chega a ser universal, mas hoje é muito amplo, vejam isso. Países diferentes com o mesmo objetivo. E até um grupo impondo as mãos no paciente, seja no início da cirurgia, seja no final, para começar o pós-operatório. Isso deve nos alegrar, porque isso significa evolução. De quem? Da humanidade. Independente da doutrina espírita. Seguindo adiante. Evidências científicas da imortalidade da alma. Então, experiências de quase morte, chamadas EQMs, ou do inglês NDE, Near Death Experiences. E um artigo de um pesquisador holandês que fez uma diferença extraordinária há alguns anos, o Dr. Pim van Lommel, em que ele mostra aspectos, eu vou dividir um pouquinho com vocês daqui a pouco. E o professor Raymond Moody Jr., vejam lá, há meio século, ele publica Vida depois da Vida para falar dos fenômenos de quase morte. É o primeiro pesquisador médico a se dedicar a essa ciência. E ele mostra nesse livro 150 casos. As pessoas meio que morriam, sobreviviam, claro, quem não sobreviveu não pôde contar a história. Mas no pós-operatório ou no pós-fenômeno de quase morte, chamava os doutores e dizia, olha, eu estou me lembrando que eu conversei com a minha avó, só que a minha avó já morreu há 20 anos. E aí várias evidências da imortalidade da alma, e que foram chamados de fenômenos de quase morte, quase ou fronteira com a morte, sem a morte definitiva. Tanto é que eu tinha mostrado essa figura. Para fenômenos de quase morte, mais de 1 milhão de pesquisas. Isso é muita coisa. Seguindo adiante, lembram do Pim van Lommel? Olha o que ele pesquisou. The Lancet é a melhor revista europeia de medicina, do Reino Unido, Londres. Vejam lá, experiência de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas, um estudo prospectivo na Holanda. De tal maneira que isso abriu como que uma frente de pesquisas nessa área, na medicina, e isso já tem um punhado de anos. Para vocês verem que ciência da vida após a morte, antes de tudo, é ciência. Se eu vou examinar, eu não vou aprofundar hoje, talvez amanhã, 00:50, mas a ideia, porque amanhã começa às 8, então é mais fácil chegar à 00:00. Concordam? Hoje é sexta, amanhã é sábado, depois é domingo. É um convite, não é verdade? Então, preparem-se, descansem, venham bem descansados para nós olharmos isso tudo. Mas qual é o que eu iria mostrar em pormenores? As 4 fases relacionadas ao morrer. 20.000 entrevistas. O que significa isso? 20.000 pessoas no mundo que tiveram essas experiências. E isso está à disposição. Tudo está escrito, tudo está relatado. É só sentar, reservar tempo, pesquisar e trazer isso para o dia a dia. Não necessariamente o dia a dia do médico, do profissional de saúde, mas para a vida de um modo geral, na mudança de paradigma. Então, primeira fase, flutuando para fora do corpo e presenciando o que acontece no centro cirúrgico. Conta depois, 20 dias depois. Segunda fase, abandona o corpo e vai num estado como se fosse a pessoa um espírito. Olha a coincidência de terminologia. De tal maneira, como se fosse energia, porque ele não sabe dizer o que é, ele ou ela, adulto ou criança.
Ele usa a palavra que vem à mente no primeiro momento. Terceira fase, guiado por uma presença, que se pode chamar de anjo de guarda, até um túnel ou portão intermediário. Sente-se atraído por uma luz brilhante, de onde irradiava calor, energia, espiritualidade e, principalmente, amor incondicional. Contenham-se, nada de querer isso antes da hora. Porque a pessoa gostou do que viu e começa a pensar bobagem. Mas é só para trazer a experiência alheia para valorizar o dia a dia das reencarnações atuais e futuras de nós todos. Não é verdade? Pois bem, algumas visões alternativas substituindo o túnel, como desfiladeiros, como pontes. Algumas pessoas afirmam terem recebido grandes conhecimentos. Vou brincar. Tem uns que são meio preguiçosos para ler, para estudar, e já ficam imaginando de viver isso para ganhar em 10 minutos o conhecimento de um século. Ah, vocês não têm ideia do que eu já ouvi aqui. Aqui não, por aí. De tal maneira, outras dizem ter voltado com dons proféticos, outras com um novo discernimento e uma nova capacidade de avaliação. Houve concordância geral na afirmação que existe um grande sentido na vida relacionado ao amor. E isso não é buscando, fazendo perguntas sobre. Isso é espontâneo da pessoa. E nós não estamos no setembro? Não é o setembro amarelo de novo? Na verdade, é o ano inteiro de todas as cores, porque é um problema constante. Falar disso pode ajudar a quem quer que seja. A escuta ativa em favor de quem queira dividir com vocês uma situação difícil qualquer. Você pode salvar vidas no dia a dia, se colocando como um agente a benefício da vida humana. Nós poderíamos dizer a última fase, estar em presença do que chamaram fonte superior, Deus e outras denominações similares, Jeová, por exemplo, dependendo da crença. Outras disseram estar apenas rodeadas de todo o conhecimento passado, presente e futuro, num estado benevolente e isento de crítica. Olha o nosso futuro. Isso não é algo que nós deveríamos trabalhar e sabermos ver e viver a realidade assim? Olha como o corpo físico do reencarnado limita a vida da alma humana. Por isso nós temos a erraticidade. Por isso nós temos décadas ou séculos entre uma vida e outra, para haver chance de todo um crescimento, para preparar a vida futura, para que ela seja mais exitosa, completa e possa nos ajudar no progresso, que cada um tem que buscar o seu. Passam por uma revisão de suas vidas, arrependimento, reconsideração, compreendendo os motivos, vejam, de cada ação, palavra, compreendendo a maneira como estas afetaram outras pessoas, inclusive desconhecidas. E aí a expressão, tudo está entrelaçado. Nós somos um rebanho, as ovelhas do rebanho de Jesus. Isso nos remete a algo da física moderna, da mecânica quântica, o entrelaçamento das partículas elementares, o colapso da função de onda. Você pode ligar uma pessoa a outra, uma coisa material a outra, um universo, uma galáxia a outra, sem contato nenhum, estudando a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Mas isso fica, agora eu já nem sei para quando. Dezembro, já não sei. Alarico! Enfim, vamos combinar o futuro. E vejam que lindo, observaram o que suas vidas poderiam ter sido. Então, isso acontece após a morte.
Quando a pessoa dormiu um certo tempo, porque andava doente, teve um problema, desencarnou, e às vezes precisa de um tempo de repouso. Quando desperta, se vê vivo, reencontra afetos e desafetos. Olha para o céu e vê galáxias que o olhar humano não conhecia. Olha para si, para baixo, e vê um corpo. Só que é um corpo todo alterado, como consequência das escolhas equivocadas de muitas vidas. E aí, qual é a palavra que vem? Arrependimento. Qual é a frase que mais se escuta? Ah, se eu soubesse. Então, esse tipo de evidências científicas, isso é para iluminar a humanidade. Mas quem tem a doutrina espírita, talvez não precisasse de nada disso, desde que se dedicasse ao estudo sério das obras de Kardec, de Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, e assim por diante. Outros livros, Evidência da Vida Após a Morte, Prova do Céu. Esse é um neurocirurgião que teve uma experiência e volta para contar. É um best-seller no mundo, o livro dele. Dentro da própria medicina, por ser ele um conhecido, ainda mais agora, neurocirurgião. Evidências científicas da imortalidade. Vejam, vou correr um pouquinho agora, porque nosso horário, eu olho para o relógio olha para mim. Eu penso de estabelecer uma relação fraterna com ele, para que ele seja mais tolerante, ele me permita ficar conversando até mais tarde, mas ele me parece um pouco rígido. Mas tudo bem. Então, vejam lá, transcomunicação instrumental. O que é isso? TCI, transimagens. Duas expoentes brasileiras. A doutora Hilda Hilst já desencarnou, mas em São Paulo mora ainda há muitos anos, pesquisadora seríssima, a professora Sônia Rinaldi. Transcomunicação instrumental estuda o fenômeno da alegada detecção de vozes e imagens de origem aparentemente espiritual mediante a utilização de equipamentos eletrônicos. Então, eu estou numa sala com mais 2 ou 3 pesquisadores desse tipo de fenômeno. E daqui a pouco surge uma imagem como esta em azul, detectada na tela do elemento de pesquisa. E aí, um amigo que hoje mora no Rio de Janeiro, mas ele é peruano, ele é muito conhecido, autor espírita de várias obras voltadas para criança e jovem, ele nos disse: Sérgio, você sabe quem é ele? E aí ele não sabia. Ele perguntou para ver se eu podia ajudar. Quando eu olhei, eu falei: olha, Luiz Hu, eu conheço. E aí eu, de propósito, busquei uma foto que eu já tinha visto outras vezes, de uma pessoa e coloco do lado. Vocês não acham que pode ser ele? Quem é? Ganha uma caixa de bombons. Importada. Tamanho médio. Quem me disser. Vou dar uma pista. O maior astrônomo do século XIX. Companheiro de Kardec. 2 caixas. Muito bem. Como eu tinha dado a dica, agora é só a metade. Tá certo? Camille Flammarion, uma figura extraordinária. 20 livros publicados. Urânia, Deus na Natureza. Vários foram traduzidos do original francês na FEB. Estão à disposição. Essa é mais fácil. Quem é? Zíbia Gasparetto. Parece, pelo menos. Claro que há uma incerteza, não se pode provar,
mas há uma ideia. Aqui não é uma figura de uma criança, ninguém sabe quem é, mas foi ao experimento e se deixou detectar. Então, espiritualmente, ela estava no ambiente. Então, correndo um pouco mais, não é alguém? Não é mais alguém? E aqui, quem é? Meia caixa. Gente, quer uma dica? A poetisa do Evangelho. Não adiantou nada, né? Percebi. Alta de Souza. Conheçam-na. Aqui é mais fácil. Quem é? Noel Rosa. Outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, e por aí vai. É o tio Einstein. Se eu estou à esquerda, é o equipamento rudimentar, mas altamente tecnológico hoje. E à direita, melhorado por inteligência artificial. Esse foi o último que veio. Algum palpite? Um homem com turbante? Interessado nessas coisas? Ramatiz. Evidências científicas estão me sinalizando para eu concluir. Então, eu vou fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando num livro dos 50 autores, já tem outros 50 arrolados. Essas psicografias estão surgindo por médiuns da nossa confiança. Todos esses autores, inclusive Flammarion, inclusive Cair Barchutel, Caroline Baudin, uma das médiuns de Kardec, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Bezerra, Agripino Grieco, de tal maneira que tudo isso já está em nossas mãos. Então, a ideia qual é? Eu vou ler 2 mensagens, Alarico, que eu tinha combinado contigo, que eu leria, e aí concluímos, não é? No mais tardar 00h20. Tá bom? Vejam só como as evidências da sobrevivência e da vida após a morte, que para os espíritas não é novidade. O trabalho todo de Chico Xavier e de outros autores. As cartas consoladoras, que ele usava as madrugadas para consolar as famílias. Então, eu fiz 2 coisas. Eu pedi para médium, num mês de abril, que é o mês consagrado à conscientização do autismo. Eu falei, médium, se concentre e peça uma mensagem sobre o autismo. E veio, na mesma semana, porque é uma médium bastante preparada, médica, inclusive. Vou ler e terminamos. Se quiser vir, já vai... Ele é o chefe, por favor, meu filho. Então, vejam que coisinha bonitinha. Há décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Por que tantas... nós espíritas que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição.
Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Concluindo, toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. Quem assina é irmão Lucas. Uma possibilidade, o apóstolo, médico de homens e de almas. Mais uma mensagem? A última, eu tinha falado em duas, lembra? Muito bem. Aquele foi sobre o autismo e sobre aspectos gerais. Essa nós pedimos para a mesma médium e veio. Sabe quem assinou? Dona Ivone. Ela anda por aí. Vejam só, todos os dias, centenas de espíritos retornam ao mundo espiritual em condições de extrema vulnerabilidade. Irmãos nossos, ignorantes quanto à imortalidade da alma, a realidade espiritual e as leis de causa e efeito, acreditam que a morte do corpo põe fim a todo o sofrimento vivenciado até então. São anos de dor, angústia, desespero e solidão. Acredito que o suicida viva a maior solidão já experimentada pelas criaturas. E lembrem-se que ela foi médium de Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, o mais importante livro sobre esse tema. Penalizados pelo a predomínio da angústia, outros da raiva, algumas vezes de indignação, e quando conseguem compreender o que de fato está lhes ocorrendo, surge o arrependimento. Nesse momento, uma longa reflexão precisa ser feita para que, a partir de então, sentimentos e pensamentos novos substituam aqueles que culminaram com a desdita daquele espírito ao abandonar a vida física. Enquanto não reconhecerem que todas as justificativas para o ato cometido são apenas a periferia de uma história milenar que perpassa por grandes erros que são alimentados dentro de cada alma pelo orgulho e pela vaidade, terão dificuldade para deixar a solidão do egoísmo para alcançarem uma realidade mais harmônica e acolhedora. Por isso que toda ajuda deve ser prestada a todos. Espíritos benevolentes trabalham diuturna e incansavelmente, zelando e clamando a Jesus a misericórdia e o alto perdão. Terminando,
O reconhecimento da indigência moral que vivem é a motivação para saírem do papel de vítimas de si próprias para construtores de uma nova existência. Só a reencarnação é capaz de promover o reajuste consigo e com as leis divinas. Não serão reencarnações fáceis, mas Jesus promoverá tudo que de melhor seja possível para cada criatura, ovelha, eu diria, do rebanho dele. Vença as suas próprias inclinações e consiga retornar para o caminho do progresso. Dona Ivone, agora, no dia 8 de setembro, porque era setembro. E nós, então, solicitamos e a coisa veio. E, então, o nosso irmão Alarico pode vir. Só para vocês verem, enquanto ele caminha até aqui, a psicopictografia. Ele hoje comentou a experiência aqui do Bezerra, não é? Vejam que bonitinho. 10 minutos, 13 minutos em cada uma delas. Vamos ficando por aqui, porque nós teríamos até um pouco mais de conteúdos, mas eu acho que a ideia qual é? Reflexões para nós compartilharmos sobre a vida após a morte. É uma ciência, é uma coisa que fará um bem extraordinário, como o bem que o postulado espírita sobre a imortalidade e a reencarnação tem trazido há mais de 1,5 século. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus amigos e irmãos, eu vou dar 2 recadinhos. O primeiro, eu peço que todos continuem sentados, que vamos ter o nosso passe coletivo. E amanhã, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos ter nova palestra com o Dr. Sérgio Tilsen, que é Religiosidade e Espiritualidade, o novo paradigma da medicina. Tá? Então, todos estão convidados, e aqueles que não puderem vir, vai estar à disposição do nosso site lá da SBM. Tá? E agradecer ao Dr. Sérgio, que compartilhou conosco toda essa experiência real, não é nada de teoria que aprendemos nos livros, é uma realidade de um estudioso, de um médico que está ali no dia a dia acompanhando o caminho da vida e da morte. E isso é muito importante para a gente, principalmente no âmbito da sobrevivência e existência do espírito, né? Então, somos um espírito imortal. E agora a ciência está nos trazendo, pouco a pouco, um tijolinho de cada lado, mas essa parede vai ser construída e, em breve, nós teremos a certeza e essa comunicação, como Chico Xavier já dizia, será mais frequente do que a gente pensa. Pessoal, muito obrigado e até amanhã, tá?